E a gente está num momento que mais e mais o mundo está se conscientizando sobre alimentação. Então a gente vai falar muito sobre alimentação tóxica, que é o tema principal aqui do programa. Sim. Então vamos do começo. Você é cirurgião dentista. O que te fez ir em busca de nutrição e ser isso como algo que você agora estuda com muita veemência? Raul, como você bem falou, eu sou cirurgião dentista e na caminhada dentro da odontologia, atendendo muitos pacientes, eu percebi que o carboidrato era o principal causador de cáries. Mas como assim, né? O carboidrato. Você tem uma bactéria na nossa boca chamada Streptococcus mutans, que se alimenta de carboidrato. Ela não se alimenta de proteína, não se alimenta de gordura. Então, eu comecei a pensar, como é que eu posso ajudar meu paciente a reduzir a incidência de cáries dele? Reduzindo carboidrato. E daí eu tive que estudar carboidrato. E ao estudar carboidrato, eu comecei a ter que estudar proteína, comecei a ter que estudar vitaminas, comecei a ter que estudar a gordura, então macro e micronutrientes. E aí estou há 10 anos nessa longa caminhada da nutrição. Hoje sou acadêmico de nutrição também. E todo o objetivo é de ajudar os pacientes. Quando você diz que o carboidrato é ou seja, entendi a ligação bacana, isso, porque você foi buscar solução, né? Porque é diferente de simplesmente, tá com cárie e trata cárie. Não, você trata diretamente para evitar que tenha cárie. Prevenção. Quando você diz que o carboidrato, até onde eu entendo e sempre escutei, é açúcar que causa cárie, não é? Na verdade, o carboidrato, quando ele vai para o sangue, ele é transformado em açúcar. Então, no final, é o açúcar, sim. Mas o açúcar, ele é carboidrato. Então, ou seja, aquela história de comer bala, chocolate e ficar isso no dente, não é esse o bichinho que gera a cárie, e sim o que vem de dentro, a gente ingere algo e aquilo que gera cárie? Na verdade, para você ter a cárie, você precisa de 3 coisas. É um fator tríplice. Você precisa de uma pessoa, claro, que tem uma boca. Você precisa da bactéria, que normalmente, na maioria dos casos, é o Streptococcus mutans, e você precisa do alimento para essa bactéria. Esse alimento é o carboidrato. Então, o que acontece? Quando você come uma bolacha, um biscoito, um pão, tudo isso é carboidrato e vira açúcar no seu sangue. Quando você come e ele fica lá muito tempo, ele acaba desmineralizando, ele muda o pH da boca, deixa mais ácido e dá espaço para essa bactéria se multiplicar e então desmineralizar o dente, colonizando ali e gerando a cárie. De maneira geral, seria basicamente isso. E quando, de novo, já escutei várias coisas aqui que eu vou colocar para você, me corrija, por favor. Vamos lá. Vamos entender, e todos que estão assistindo também é importante para tirarem suas dúvidas. Quando é verdade essa questão de termos propensão a ter cárie, certos organismos, ou seja, tem gente que às vezes não escova tanto dente, não passa fio dental, não cuida da saúde bucal de uma maneira adequada e não tem tanta cárie. Tem outro que escova o dente, mas tem mais cárie. Por que isso? Pode haver, sim, em alguns casos, uma genética um pouco diferente de pessoa para pessoa. Às vezes aquele dente é um pouquinho mais resistente, o pH daquela boca desequilibra com menos facilidade. Então tem essas questões. Mas na maioria dos casos, é bom deixar claro isso para as pessoas que estão assistindo a gente, que o que causa cárie, que faz a pessoa ter cárie, em sua grande maioria, é a alimentação errada, é excesso de carboidratos e, claro, falta de higiene, né? Higienização bucal correta, uso de fio dental. Essa questão, então vamos lá, vamos agora bater nas histórias dos alimentos. Então, o carboidrato é um vilão, temos isso. Sim. Isso significa que não devemos consumir carboidrato nunca? Ou você diz para mudar a porcentagem em proporção do carboidrato na nossa alimentação? É muito boa essa pergunta, porque eu debato muito com nutricionistas sobre esse tema e com colegas dentistas também. Se você tomar como base a literatura da fisiologia médica e da nutrição, no livro do Guyton e Hall, que é referência nessas duas áreas, ele diz claramente: carboidratos não são essenciais para o ser humano. Então, significa isso. Se você não comer 1 grama a vida inteira, você vai ser saudável da mesma forma. Agora, se você não comer proteínas e gorduras,
Aí você pode morrer. Esse é o problema. Então, carboidratos não são essenciais. A minha alimentação é 0 carboidrato. Ou não chega a 1% de carboidrato faz 2 anos. E eu tô aqui, tô bem, resolvi problemas que eu tinha, estava pré-diabético, pressão alta, esse tipo de coisa. Agora, a pessoa tem a opção, ela não quer eliminar todos os carboidratos, a gente precisa mudar um pouquinho aquela pirâmide da alimentação, da nutrição, em que coloca lá na base 60% de carboidrato. Isso é uma loucura, isso é uma insanidade, é uma forma que eles fizeram para deixar as pessoas doentes. Né? Então, o ideal é, se quer manter o carboidrato, vai eliminando e não deixa ultrapassar 10% da sua alimentação de carboidrato. 10%? 10% é o que eu indico. Meu filho hoje tem quase 6 anos e a alimentação dele não ultrapassa 10% de carboidrato. Também, diversas vezes, escutei como fonte de energia, ou seja, o carboidrato, e tem vários tipos de carboidrato também, né? Tem essa. Que é necessário para que a gente tenha energia para poder fazer exercício, se movimentar, ou seja, queimar combustível, quase como se fosse um combustível para queimar o carboidrato. Se não queimado, ele vira açúcar. Sim. Né? Isso não procede também, ou seja, não, a questão de ser energia, caso não, qual é a outra fonte mais adequada para energia? Existe um entendimento dentro da nutrição que a gente tem algumas fontes de energia. E as principais são carboidratos e gorduras. O nosso corpo, ele foi feito para para usar a fonte de energia principal, a gordura, e não o carboidrato. O carboidrato você pode utilizar, no meu entendimento, quando você precisar de energia rápida. Então, você está sem comer, você não tem o que fazer, vai lá e come o carboidrato. Está passando mal, vai lá e come o carboidrato, porque ele vai dar um pico de insulina no seu sangue e vai te dar uma energia. Ele é rapidamente metabolizado. Mas a gordura, ela tem as suas vantagens. A gordura, ela é metabolizada de forma mais lenta, te dá mais saciedade, te dá mais energia. A composição de gordura, da mesma quantidade de gordura para carboidrato, a gordura pode chegar a ter 4 vezes mais energia que o carboidrato.